Hoje nós estamos recebendo a atriz e escritora Cibele Dorsa, que está aqui com a gente, e também a Márcia Fernandes, e nós vamos conversar sobre o suicídio do noivo da Cibele e da relação que ela tem tido com ele depois da morte. A Márcia vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Antes você vai entender melhor esse contato que a Cibele tem tido com o noivo morto, e depois nós voltamos para falar com elas. Em janeiro deste ano, o apresentador de um canal de TV a cabo, Gilberto Scarpa, cometeu suicídio. Noivo da atriz e escritora Cibele Dorsa, o rapaz de 27 anos se jogou do 7º andar do prédio em que morava em São Paulo. Após a morte do noivo, Cibele contou ao repórter Rafael Pessina, do TV Fama, que já sentiu a presença de Gilberto. Eu vi a matéria de vocês que a gente gravou e eu desliguei o computador e fui pro quarto, já para dormir. E eles ficaram na sala, meio conversando ainda e tal. Aí, de repente, eu tô no meu quarto, eu ouço o computador ligado com a matéria passando de novo. Eu falei, poxa, já chorei, porque eu chorei vendo a matéria. Aí eu falei, poxa, já chorei, tudo. O que eles estão colocando de novo? Aí eu dei um berro, eu falei, quem é que tá colocando a matéria de novo? Aí tava todo mundo na sala. Aí eu cheguei no computador e tava lá, aberto na matéria. Quer dizer, o YouTube ligou, colocou na matéria. Fiquei impressionada. Visões como estas são relativamente comuns em pessoas que costumam ter a espiritualidade mais desenvolvida. Cibele disse que pretende ter um contato próximo com o noivo, mas que ainda é cedo. As noções que eu tenho são boas, né, de espiritismo. E pelo jeito que ele se foi, ele precisa agora primeiro se conscientizar do que aconteceu, do porquê, do que ele fez. Porque, obviamente, que ele fez aquilo totalmente inconsciente. Então acho que eu preciso primeiro esperar, mas obviamente, né, vai dar uma vontade de falar com ele, sim. Mas como esse contato pode ser estreitado? Realmente é possível ver e conversar com espíritos do além? Cibele, bom dia, obrigada por você estar aqui com a gente. É duro, né, ficar relembrando e ficar vendo, né? Deve dar uma saudade danada, muito, né? Eu tenho evitado ver as fotos e tudo mais, porque realmente é difícil, bem difícil. Eu sinto como se eu estivesse lutando contra um gigante, assim, sabe? Todos os dias é uma luta para conseguir ficar em pé. Cada dia que se consegue é uma vitória, né? É uma vitória. Tem dias melhores, dias piores, tudo depende até do meu trabalho, se eu estou trabalhando mais, se eu estou trabalhando menos, né? A Márcia Fernandes está aqui também com a gente hoje, vai poder ajudar um pouco a Cibele também, elas já conversaram um pouquinho também. E você também pode participar do nosso programa através do telefone, dizendo pra gente se você acredita que pode haver mesmo esse contato que a Cibele vai contar pra gente que ela tem tido e que ela quer estreitar com o noivo dela que faleceu. Você acredita que é possível? Ligue, se você acredita, ligue 31 53 50 10. Se você acha que não é possível ter algum contato com uma pessoa que já tenha falecido, ligue 31 53 50 11. 31 53 50 11. Cibele, você acha mesmo que isso que você contou para o Rafael, essas manifestações, podem ser mesmo um contato do Gilberto que ele está querendo fazer? Claro. Ou você acha também que pode ser o fruto da sua imaginação por conta da saudade, da maneira chocante que todo mundo, como foi? É até complicado falar sobre esse assunto, porque obviamente que quem não entende sobre isso e tal, sobre o espiritismo, né, quem tem outras religiões, que até eu respeito muito, vão achar que é coisa da minha cabeça, que é saudades, que é isso, que é aquilo. Mas isso não é a primeira vez. Eu já tive contatos com avós, com bisavós. Quer dizer, é uma coisa que vem desde muito tempo, já há muito tempo. Exatamente. E nós éramos muito ligados, então era óbvio que ele ia fazer contato. Agora, se você me perguntar, você quer fazer contato com ele toda hora e tal? Não, óbvio que não. Senão eu não sigo a minha vida e ele não segue a vida dele no outro plano espiritual, que é onde ele está, né? Entendi. Então, eu estou assim, seguindo a minha vida trabalhando. A minha força eu estou buscando no trabalho. Eu tinha acabado de lançar às 5 da manhã, que é uma história de superação, né? Não é um desabafo, é uma história de superação que é bem diferente, que eu acho que assim serve de Que foi o que eu disse que é um exemplo. Exatamente. E o meu livro Homens no Bolso vendeu mais de 35 mil cópias. Aqui no Brasil isso é tido como best-seller, então eu estava transformando já em peça de teatro. E o Gilberto ia atuar comigo. Então já estava tudo certo, assim, a gente tinha muitos planos assim, de trabalho,
não era só familiar, né? Ele queria filho, casar, ele queria tudo. Ele era um pouco afoito, assim, até pelo fato de ter 27 anos, ele queria fazer as coisas muito ao mesmo tempo. Então, mas nós tínhamos muitos planos, então, assim, eu nunca imaginei que ele fosse chegar a esse ponto. E eu, quando conheci, ele tinha largado, realmente. Ele tinha passado por uma clínica, mas ele estava bem, ele era um príncipe. Assim, a prova é a forma como ele me pediu em casamento, a forma como ele me tratava, as flores que eu recebia. Era uma coisa, assim... Muito intensa. Muito intensa, muito intensa. A gente tinha... E era uma afinidade muito grande, assim. Ele era 19 de outubro, eu sou de 14 de outubro. Libra com ascendente em Libra, os dois. Olha só. Né? Sibeli, você acha que foi o impulso mesmo, a morte dele? Eu acho Se tivesse parado para pensar, não teria feito? Não, eu acho que ele já estava... Ele começou a falar isso um dia após o meu lançamento. Ele era muito inseguro, assim. O Gilberto teve problemas familiares, assim, coisas de quando ele era bem mais jovem, que eu acho que mexeram com a autoestima dele. Ele era lindo, né? Todo mundo podia ver. Lindo, talentosíssimo, ótimo ator, apresentador e tudo mais. Mas ele tinha um problema de autoestima. E ele tinha uma certa insegurança. E com a minha volta, né, digamos assim, porque depois do acidente a minha volta estava marcada, eu estava marcando a minha volta com o lançamento do meu livro. E aí eu estava já começando a ensaiar o infantil, né, que está em cartaz agora, que aliás estou adorando trabalhar, que está lotado de todos os finais de semana. Então quando eu comecei a voltar a trabalhar, eu senti que ele... Nós somos duas pessoas, né? Eu não podia ficar o tempo todo grudada nele, como eu estava antes de lançar o livro, antes de começar a ensaiar a peça. Então, eu senti que ele começou a ficar incomodado. Começou a ficar incomodado. Aí ele começou a dizer coisas desconexas, começou a falar que agora que eu lancei o livro, que eu não ia mais casar com ele, que eu ia conhecer... Coisas de insegurança assim, mesmo, assado, né? E aí, quando eu vi que ele tinha tido a recaída, foi um dia depois do lançamento. Que foi uma semana antes dele. Foi dia 28. Ele morreu na madrugada do dia 29 para o dia 30, né? Foram 2 dias, né? Porque nós mostramos o lançamento aqui, acho que a Dani estava viajando, nós mostramos o lançamento aqui no nosso Momento Fama. E foi no dia seguinte, né? Foi no dia seguinte. Então, assim, foi bem marcado, né? Uma coisa assim, bem da insegurança dele que fez ele ter essa recaída. E aí eu comecei a ficar bem nervosa, para falar a verdade, porque eu nunca tinha visto aquilo que eu vi, assim. O estado da pessoa que está em crise de abstinência ou que tem uma recaída na sequência... Que você até falou que ele teve umas crises antes disso, né, Sibeli? Uma vez que ele falou... é bem assustador, mas eram muito leves, era mas coisa uma vez boba. Ele desceu, você comentou então, mas aquilo ali... Ele desceu do 7º andar, não sei, do 7º andar... Do 7º andar até lá embaixo. Você trancou a casa, tudo, o apartamento, para ele não sair, de repente ele teve uma crise, ele fugiu... Né, saltando ali, escalando o prédio de 7 de Essa foi a primeira andar. Crise que ele teve. E essa última foi a segunda. Quer dizer, em 7 meses, você fala assim, uma pessoa que está, né? E quando a gente ama, a gente pode falar o que quiser. Eu sou escritora de livro para mulheres, mas quando a gente ama, a gente tem que lutar até o final. A gente tem que esgotar possibilidades. E você pensa o óbvio, né? Que a pessoa ela está se recuperando. É um eterno processo de recuperação, né? Não, mesmo que haja uma recaída, você não vai imaginar que a pessoa vai se matar. Não, e outra coisa, eu assim, como escritora de um livro, né, direcionado para o público feminino, eu imaginei que eu fosse conseguir mesmo tirar ele totalmente das drogas. Sem dúvida. E eu consegui por um bom tempo. Eu acho até que se não fosse eu, ele teria ido embora há muito tempo, sabe? Quer dizer, eu tento ter boas lembranças, lembrar das coisas boas que ele deixou, que foram muitas, entendeu? Ele era muito carinhoso e muito corajoso, porque o homem, né, assim, que a gente não pode generalizar, mas a grande maioria dos homens são medrosos, não gostam de falar eu te amo, tem vergonha de dar anel, tem vergonha de dar flor, acha que vai ficar por baixo, né? Ele não tinha nada disso. Oposto. Ele era o oposto. Márcia, o que a gente conhece, pelo que você já explicou aqui, essa necessidade de proximidade dele, claro que ninguém descansa, né? Nem a Sibeli consegue levar a vida dela e nem o menino consegue ir se superando e ficando melhor e descansar. Você sabe que eu estou aqui parada, ela é clarividente total, eu também sou, e ela sabe o que eu estou falando. Ontem à noite eu peguei a pauta, e eu não tenho muito tempo para assistir televisão, então eu fui conhecer um menino agora.
E eu tentava conversar com ele, olha como é que eu tô. É assim, gente, é um atentado à vida. A gente estava conversando, ele se matou, tá? Mas ele estava fora de si. Então, existem 2 tipos de suicida. Mas tem uma coisa o que está fora e o que não está. Mas tem uma coisa aí. Antes dele se drogar, ele falou, eu quero me suicidar. Tá. Né? Então, eu Mas acho ele já que vinha ele num já processo tinha... doente, né? Eu acho que ele já tinha, assim, uma... Psicótico. A insegurança dele, esse ciúme doentio que ele tinha, fez com que ele já pensasse no suicídio, entendeu? Tanto que eu e a minha cunhada, a gente segurou ele um dia antes. Entendeu? Fizeram o que puderam. Mas eu, na minha cabeça, eu achava que não, que era tudo uma meio que coisa de homem querendo fazer graça. Sentimentalismo, sabe? Fazer cena, né? Mas você sabe que, assim, em primeira instância, ela já o sentiu no computador, ela vai contar. Obviamente que ele passou pelo vale, mas, assim, a gente estava ali atrás, em pé. É muito sério o que eu vou dizer, porque raramente a gente pode ver alguma coisa, mas eu vi. Ele estava de azul, clarinho e branco, está num hospital pleno. Então, ele tem a consciência, vai deixar ela quieta nesses 2... É um luto que ela está. Ele passou por nós 2 ali. Ela sentiu, eu senti. Eu disse, agora ele tem que ir. E ele está no hospital. Então, isso é legal. Sabe? Significa isso? Significa o que... Vale dos Suicidas, ela vai explicar melhor, é bem ruim. É ruim assim, demais. O que eu orava sempre era para tirar ele desse vale, você entendeu? conseguiu. Eu orava sempre, pedi para todos os meus seguidores no Twitter, no Facebook, eu pedia assim, orem para que eles saiam do Vale dos Suicidas, porque eu sei para onde vai, né? E ele saiu, a gente está... Saiu, você sabe, eu estou tão alegre, porque assim, ontem eu não conseguia, e eu falava, mas será que é para ver? Mas você teve contato sumiu com ele aqui na emissora, nos bastidores? Aqui, Aqui, Júlia, assim, nós 2 estávamos perto. Mas nós 2, você viu? Né? Mas eu vi o menino. Viu também ele? Ela sentiu só. Só sentiu, não viu? Eu vi, né? Assim, olha, mas aqui... ele falou alguma coisa? Nada, nem pode falar. Ele só disse, só vi, tá tudo bem. Ele tem, sabe aquela roupinha azul clarinha, do hospital e branca, bem aqui nela, aqui atrás, assim... Disse, olhou assim para mim, tá tudo bem, com um mentor, tinha um mentor aqui, dizendo, tá no hospital do Santo Agostinho. Aí eu falei para ela, graças a Deus, se você fez essa força, ela conseguiu, porque ele acordou, né? Você sabe disso. Então isso significa que ele está bem, Márcia? Agora tá. Antes eu não sei, eu sei que eu vi o menino bem aqui. Eu acho que se dependeu das orações dos meus seguidores, o que eu recebi assim de força do Brasil inteiro, eu ficava assim super emocionada, porque as pessoas que não me conhecem, né?